Bom dia, amigos, e bem-vindos sempre a este Marketing Now. Os assuntos e temas mais relevantes e essenciais da atualidade para todos os que adotam o marketing, como nós do Mandia Mundo Marketing adotamos, nos negócios e na vida. Marketing, segundo Peter Drucker, a ideologia da administração moderna. Nossa crença e comportamento aqui na Terra, nos negócios e na vida. Jamais nos esquecendo e praticando sempre e permanentemente, por onde tudo começa, os dois sacramentos da administração moderna: o ponto de partida e o porto de chegada. O do marketing, partida e caminho, e o do branding, destino e chegada. Marketing, put yourself in someone's shoes, empatia. E branding, walk the talk, consistência. Coloque-se permanentemente no lugar das outras pessoas e as respeite. Marketing. E seja e faça o que você diz que é e que vai fazer. Branding. E assim sendo, tudo fluirá naturalmente numa jornada tranquila, segura, consistente e vencedora pela vida. Nosso primeiro comentário de hoje é: a melhor ferramenta de compliance é cadeia. Num artigo no Jornal Valor de ontem, segunda-feira, 26 de janeiro, e diante da sucessão de escândalos que inundam e entorpecem o Brasil, o Bruno Caraza, professor da Fundação Dom Cabral e autor do livro O País dos Privilégios, disse o seguinte, aspas, a única ferramenta de compliance que funcionará é uma boa temporada por décadas numa penitenciária federal. Claro, ele estava se referindo a Daniel Porcar, presidente do Banco Master, aos ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e, no mínimo, a uma centena de políticos entre deputados federais e senadores, mais alguns ministros e dirigentes de estatais. E, claro, dúzias de empresários a quem falta um mínimo de compostura, dignidade e vergonha. Segundo Carazzi, diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde os contraventores morrem na cadeia, como aconteceu com Bernie Madoff, lembram? No Brasil, tocam a vida naturalmente, sem qualquer punição eficaz e verdadeira. É isso aí. Segundo o comentário de hoje, Netflix surpreende no quarto trimestre de 2025. Quando a maioria dos analistas prognosticava a lenta e gradual decadência dos serviços de streaming, a começar pela empresa referência, a Netflix, surpresa, um resultado bem acima das melhores expectativas no último trimestre do ano passado. Um lucro líquido de 2,4 bilhões de dólares, crescimento de 31% sobre o mesmo período do ano de 2024, consistentemente acima das previsões da quase totalidade dos analistas do mercado financeiro. No final de dezembro de 2025, a Netflix alcançou a casa dos 325 milhões de assinantes. E na carta que anexa aos resultados por ocasião da divulgação dos mesmos, a Netflix revela-se positivamente surpresa. Segundo a Netflix, aspas, a margem operacional do trimestre, 24,5%, foi muito acima da expectativa em decorrência de um grande aumento no número de assinantes. Fecha aspas. Em tempo, nos 6 últimos meses do ano, a Netflix registrou 96 bilhões de horas assistidas e o maior responsável para que isso acontecesse foi o mais que aguardado final da série Stranger Things, com 120 milhões de visualizações. E terceiro comentário de hoje, cidade de São Paulo, de 30 mil habitantes, para 11 milhões em apenas 150 anos. Agora, domingo, 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completou 472 anos. E verdade, permaneceu adormecida por mais de 300 anos e decolou de verdade nos últimos 150. No primeiro censo oficial do Brasil, 1872, a cidade de São Paulo tinha, adivinha, 30 mil habitantes. A cidade do Rio de Janeiro, 270 mil, 9 vezes mais. Hoje, aos 472 anos, São Paulo tem mais de 11 milhões de habitantes. Segundo os historiadores, durante 3 séculos, São Paulo era uma espécie de periferia do Rio de Janeiro. E aí começaram os incentivos à imigração, e pela hospedaria de imigrantes do Brás passaram mais de 3 milhões de pessoas. Imigrantes esses que, ao chegar, trouxeram hábitos, costumes, cultura, dando mais vida e relevância à até então pequena cidade de São Paulo. Numa entrevista à BBC News, o historiador Henrique Trindade, coordenador do setor educativo e de formação do Museu de Imigração, deu a seguinte explicação, aspas, a transformação que São Paulo registra entre 1870 e 1950,
80 anos. Quando alcança a posição de maior cidade do Brasil, é consequência direta do fluxo migratório. No início é apenas mudança demográfica, e na sequência com impactos definitivos na economia, na cultura e no social. Ou seja, a história da maior cidade da América Latina, hoje com quase 12 milhões de habitantes, tem muito a ver, ou tem tudo a ver com a imigração. Primeiro, a imigração externa, de estrangeiros, dos outros países para cá. E, na sequência, com o progresso e força econômica, com a imigração interna dos outros estados para a cidade de São Paulo. E tudo isso aconteceu, repetindo, dos 472 anos que a cidade tem, apenas e nos últimos 100 anos. E nossa 3Ms e 2Ws de hoje, Mandiamo do Marketing Words of Wisdom, palavras de sabedoria, as dele Warren Buffett, que disse: você não precisa acertar muito, desde que erre pouco. Vou repetir: você não precisa acertar muito, desde que erre pouco. É isso, amigos, bom dia. Independentemente das alegrias e das dores, dos escorregões, tropeços e tombos, nestes tempos malucos de tsunami tecnológico, pandemia, inteligência artificial, levante-se e sorria sempre. Bom dia e até amanhã.